Olá, seja muito bem-vindo ao Avivados, o seu podcast semanal da Reinando em Vida, para a gente tratar dos assuntos mais polêmicos ou não. Polêmicos, Não, a gente não nossa. fala de polêmica. Para a gente tratar de assuntos da Bíblia, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e você é muito bem-vindo a estar aqui com a gente nessa noite, ou se você está assistindo a gente em outro horário, nesse outro horário aí que você está assistindo a gente. É muito importante, pessoal, que você deixe um likezinho aí no vídeo, dá o joinha aí embaixo, se inscreva no canal para que isso dê mais visualizações para o vídeo, para que isso dê mais engajamento para o vídeo. Para que a gente continue esse projeto, é importante ter uma resposta. Então, se você está assistindo, você gosta, você também pode compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, parentes, os grupos aí que você participa. Manda o link do vídeo para o pessoal assistir e conseguir dar mais engajamento, mais visibilidade para este canal, que é um canal muito pequeno ainda, certo? É um canal muito pequeno, mas Deus é misericordioso, estamos aqui. Amém. Amém? É o seguinte, gente, a gente está aqui toda sexta com Avivados, mas você também pode acompanhar os vídeos semanais das mensagens de domingo, e você também pode acompanhar a gente pelo Instagram, que é o @CRReinandoemVida, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, que a gente tem vídeos, tem mensagens, tem fotos e tudo mais. Bom, hoje a gente vai falar sobre a diferença entre razão e emoção na vida do cristão. Entre razões e emoções. Entre razões e emoções, a saída. Está balançando. Está balançando, Está né? balançando. A mesa está balançando, gente. Vamos falar de razão e emoção. Para falar sobre razão e emoção, vamos lá, vamos começar por onde? Que a gente... Eu tô desfocadíssimo agora. Quem fala de razão e emoção? Vamos falar de razão e emoção. Ele não tá nem emocionado. Não estou em nenhum lado. Estou completamente em órbita agora. O que acontece, pessoal? A gente tem um cérebro aqui dentro dessa cachola, dentro desse crânio. Será? A maioria das pessoas acha que tem. E ele é dividido em duas partes, né? Tem o lado direito e o lado esquerdo. Aí, o pessoal que estuda essa área, né, os neurocientistas, falam que um lado é mais responsável pelas nossas atitudes racionais e o outro pelas nossas atitudes emotivas. Mas, certamente, uma coisa que é interessante a gente entender é que tudo que a gente faz, de alguma forma, passa pelo nosso cérebro. Até aquilo que sentimos. Até o que sentimos, até aquilo que é muito rápido, né? Que a gente pensa que é espontâneo. Emoção nada mais é que hormônio. A emoção nada mais é do que informações sendo enviadas para o cérebro. E nada mais, nada menos do que isso. E a gente, às vezes, tenta distinguir as duas coisas. E aí é que está o grande problema, porque a gente acaba achando que apenas uma dessas vertentes do ser humano é, de fato, de origem espiritual. Geralmente a emoção. Geralmente. O racional não é espiritual. Acho que isso é uma grande coisa que inventaram aí, né? Um grande problema que tem, um grande obstáculo epistemológico que tem sido criado aí para a gente aprender o que é espiritual de verdade. É uma coisa bem brasileira, né? Porque é bem tradicional daqui pelo movimento, acho que pentecostal, assembleia, que trouxe o evangelho, de fato, sendo mais popular aqui nas Américas, no Brasil, né? Aí ficou mais... É uma coisa... é mais emotiva, né? Mais emotivo. Tem essa questão... Mais intenso. Mais sentimental. Mais intenso isso. É interessante você ter falado do movimento pentecostal, né? A gente vai chegar nele também. O que acontece? A gente tem lá um pedido que o apóstolo Paulo lhe faz à igreja dos Romanos, está lá no capítulo 12, versículo 1, que é muito conhecido, né? Que ele fala aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nesse momento, Paulo está falando sobre aquela diferença entre o que era o culto de antes, que você tinha que sacrificar um animal em prol do perdão, e o que seria o culto de agora, o que seria cultuar a Deus a partir da graça. Vamos pensar que antes, toda vez que alguém pecava, essa pessoa tinha que ir até o sacerdote, levar um animal, e esse animal seria sacrificado lá no altar do templo. Sim.
Só que a gente vê, né, em toda a Bíblia uma representação enorme de Jesus sendo um sacrifício definitivo, certo? Certo. Ele até se autodenomina o sumo sacerdote, É. né, que é um sacrifício feito por ele, e ele é o próprio sumo sacerdote, o sacerdote soberano acima de todos, e ele próprio se coloca também como o cordeiro que viria a ser sacrificado. Então todos os recursos do sacrifício o próprio Deus propõe, assim como ele faz lá com Abraão no Monte Moriá. Ele propõe todos os recursos. E aí, depois disso, depois de a gente ter um sacrifício assim perfeito, todos aqueles sacrifícios que eram feitos antes ficam minúsculos, na verdade. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Ficam completamente obsoletos. Deus virou vegano. E aí é que tá. Então, a partir disso, o que é um sacrifício? O que é um culto? Porque culto é sacrifício. Na raiz da palavra, na raiz da origem de tudo, de cultuar alguma divindade é se sacrificar ela de alguma forma, ou apresentar oferendas e tudo mais. O que nós oferecemos, visto que Deus ele já propôs um sacrifício perfeito a partir de Jesus? O que temos a oferecer? É isso que Paulo chama de culto racional. Sim. Sacrifício vivo. Né, com seu próprio corpo e com consciência. Exatamente. Daí vem o culto racional. Aí vem a palavra racional aqui nesse pedido de Paulo. Porque é interessante quando ele fala sacrifício vivo. Quando a gente fala sacrifício vivo, sendo nós, muitas vezes a gente esquece que não somente é em questão de ausência de pecado, mas não deixar que nossas emoções façam com que a gente perca um pouco dessa racionalidade, façam com que a gente esqueça do que está fazendo dentro da igreja, né? Façam com que a gente esqueça que é um culto, que estamos ali para adorar a Deus e não para ter uma coisa exacerbada, uma coisa assim exagerada, né? Porque aí deixa de ser uma coisa racional. Passa a ser muito mais sentimental. Então existe um meio termo ali, um equilíbrio onde a gente precisa chegar. Tem até uma frase que eu estava lendo hoje. O microfone está um pouco baixo. Tá baixo? Ou deve ser no meu retorno que ele está baixo. O que houve aqui, gente? Enquanto vai É falando. que eu travei. Não. Tem uma frase que eu estava lendo hoje que disse o seguinte: o Espírito Santo... Vou até colar. O Espírito Santo é mestre do discernimento, né? Ele que propõe esse equilíbrio entre o que é razão, o que é emoção. Aliás, esse equilíbrio de tudo, né? Em relação ao nosso pecado, às nossas vidas, né? Então, o Espírito Santo que discerne cada circunstância da nossa existência. Entendi. Então vamos começar a pontuar essas duas questões, a razão e a emoção. Porque muita gente pensa que quando a gente fala culto racional, é um culto também isento de emoções. Não! E tem gente que pensa que o culto, então, para que ele seja de fato legítimo, ele tenha que ser exagerado de emoções. Então tem essas duas vertentes. Porque... Que você fala do movimento pentecostal, isso, né? Muita gente padroniza um culto ou um sacrifício a Deus tendo como parâmetro o que foi aquele evento que aconteceu uma vez em Pentecostes. Certo? Lá em Atos 2. Oi? Atos. Lá em Atos 2, o evento de Pentecostes que aconteceu uma vez. E muita gente toma aquilo ali como um padrão do que deve ser ou do que deve acontecer em um culto. Vive de testemunho então, de outras pessoas. Então são dois extremos aí. É engraçado, né? Porque pelo medo dessa passagem, pelo medo desse culto racional, acredito, pelo medo de parecer frio, né? Dessa frieza espiritual, como a gente chama. O que o pessoal chama de frio, né? O que é quente, o que é frio. Isso tudo é engraçado. Aí, pelo medo disso, aí às vezes forçam muito essa questão do sentimento dentro e aí dos que cultos. tá. A gente começa a tentar tomar um papel que não é nosso. Que é do Espírito Santo. Que é do Espírito Santo. Exatamente. A gente só divulga, o Espírito Santo convence. O Espírito que convence, não a nós. A gente não tem papel de convencer nada a ninguém. Trazendo para o português bem claro, né? Quando a gente se propõe a montar um culto, se preocupando com de que forma o Espírito Santo vai agir nesse culto,
é completamente errado da nossa parte. Completamente errado, um pecado enorme isso. É verdade. Porque é como se você estivesse tomando para si o papel que não é seu, que é do Espírito. Colocando E você ele numa não é capaz caixinha. de fazer isso. Não somos capazes. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar diminuindo o poder de Deus na nossa concepção. É verdade. Quando você... não, vamos ver aqui quais os louvores vão fazer as Espírito pessoas... Santo o Espírito Santo vir e trabalhar. Qualquer louvor. Aí É que Deus tá. habita no meio É dos louvores, Deus. é qualquer louvor. É o Espírito Santo que age. Se o Espírito Santo quiser, ele vai se manifestar num parabéns para você, gente. Não Se ele quiser. Se ele quiser. Não é, porque esse louvor ele tem uma batida mais forte ou a letra mais pesada. Não, tal. esse louvor é mais íntimo. Esse aqui é mais toca esse aqui o Espírito vai trabalhar. Esse aqui não. Esse aqui não tem cara de que o Espírito vai trabalhar. Aí cria um padrão. Como que Cria um nós somos padrão. capazes, Melissa, de dizer onde o Espírito Santo trabalha e onde ele não trabalha? Gente, não dá, ele é imprevisível. Porque na minha concepção, eu creio num Deus que ele é onipotente, onipresente, onisciente. O Deus que é tudo, certo? De onde tudo veio. Preenche todo o universo. Na minha concepção, o Espírito Santo está trabalhando em tudo. Com certeza. Não apenas em uma música ou em outra. Não é, Você não depende de uma música para sentir o Espírito. Santo. Você depende apenas da... se você depende de um louvor... Porque ele está ali. Se você depende de um louvor para sentir um Espírito, então você nunca sentiu o Espírito É Santo verdade. de fato. É aquela coisa de, nesse culto o Espírito tá pertinho. O pessoal costuma dizer, o céu tá baixinho, sentiu o céu descer. O Espírito sempre esteve aqui. É verdade. O grande problema é, você está sendo capaz de senti-lo no seu dia a dia, não apenas durante uma música. Não, mas é engraçado, né, que as pessoas a partir desse movimento, durante anos, lógico, as pessoas passaram a confundir o que é sentimento e o que é espírito. Que são coisas diferentes. Exatamente. Vamos começar a pontuar. Razão. Primeiro, o que é bom da razão? Primeiro que ela nos dá discernimento. Isso. Você racionalizar. Razão é racionalizar, certo? É saber o que está acontecendo. Quando a gente racionaliza alguma coisa, por exemplo, na matemática, racionalizar é simplificar. Então, transformar em razão. Razão é fração, certo? Uma divisão que também é uma simplificação. Você está diminuindo números. Você está descomplexionando a matemática, né, através da razão. E na mente é a mesma coisa. O papel da razão na nossa cabeça é criar atalhos cada vez mais curtos para a gente pensar, para a gente tomar decisões, para a gente compreender os nossos sentimentos. Isso, exatamente, né? Atalhos mais curtos para compreender os sentimentos, que seriam estradas longuíssimas. E a razão ela tem esse papel. Ela é importante porque ela dá uma sobriedade, certo? A partir do momento que você cria atalhos curtos, você diminui a quantidade de ruídos. Certo? Você racionaliza. Eu lembrei da Você palavra tá tirando otimizar. Ruído. Otimizando, exatamente. Você está otimizando. Isso é importante. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é do Evangelho de João. Eu acho isso sensacional. A gente são pequenas atitudes de Jesus que, de repente, a gente nem deixa passar. Claro, coisas muito importantes, a multiplicação dos pães, dos peixes, ele parou a tempestade, mas tem pequenas atitudes que ele fez ali que ensina coisa pra caramba. Uma delas está aqui relatada no Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 6. Tá aqui já, dá pra ler direto? Quer ler aí? Tanto faz. A gente trouxe a Bíblia, gente. Dessa vez. Mas já tá resumidinho já aqui. Tá, né? Que diz assim, olha, esse momento é interessantíssimo. Vou ler primeiro, depois eu explico o que estava acontecendo. Ou explico primeiro? Lê primeiro. É aquele momento da mulher adúltera, certo? Que foi levada para ser apedrejada. João 8,6. Isto diziam eles tentando... Então, o que aconteceu ali? Tinha uma mulher que pecou, eu vou ter que explicar, porque tá sem contexto, senão a gente vai ter que ler do começo. Eu tenho pavor de ler a Bíblia assim, gente, vocês não têm noção. Por mim, eu li o capítulo todo. A gente vai, explica. Vamos lá. Para sintetizar aqui, para não ter que ler tudo, a mulher foi levada para ser punida pelo seu pecado. E, nesse momento, Jesus ele foi chamado ali pelos homens que estavam acusando ela para que ele tomasse uma atitude. Já que você é o Rabi, vai lá, o que você decide aí?
E aí aqui, continuando no versículo 6, isto diziam eles, tentando Jesus, para que tivessem de que o acusar. Eles já estavam querendo criar ali um climão para ter algum motivo para acusar Jesus. Porque o que acontece? Se Jesus salvasse a mulher, simplesmente chegasse e falasse, vocês não podem apedrejar, Jesus estaria cometendo um erro perante a lei. E já seria um motivo para acusar ele. Que era um homem que já estava sendo ali muito, muito influente. Então, cutucaram Jesus. Sabe quando cutucam você até encher a sua paciência e você ter que cometer, e você sem querer, ou por conta dessa impaciência, você acabar cometendo atitudes que talvez nem sejam erradas. Porque que se Jesus salvasse a mulher, não seria errado. Mas aos olhos daquela sociedade ali, seria. E aos olhos daquelas pessoas que ainda estavam com a cabeça muito fechada, seria errado. E aí cutucaram Jesus para que tivessem o que acusar. Aí Jesus foi esperto. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Isso é sensacional. Jesus ignorou completamente, falou, vou pensar aqui no que eu vou fazer. Jesus tomou uma atitude racional. Colocou os 2 pontinhos, as setinhas azuis no zap e não respondeu. E não respondeu. Só ficou visualizado lá, setinha azul. E aí ficou ali escrevendo na terra. Um momento de sabedoria de Jesus, de reflexão também. Imagino que ele ficou pensando ali, né? O que eu vou falar? O que eu vou falar? Não, ele Inclinando, já sabia. Será que ele já sabia? Escrevia, aí a gente não sabe. Escrevia com o dedo na terra. Aí continuando. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes. Então o pessoal continuou cutucando ele. Jesus. E aí, Jesus. vai falar nada não? Jesus. Aí ele fala, isso é chato pra caramba. Não vai falar não vai tomar uma atitude não? Não é você, Melissa? Você, a moça lá do podcast, não vai responder nada não? O que você tem a dizer sobre isso? O que você acha disso? De verdade. Você tem certeza sobre isso? E aí ele levanta a cabeça e fala, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Então, o que Jesus ele foi levado até o extremo da paciência ali, imagino eu. Pelo que é descrito Com aqui, certeza. né, pelo autor, pelo evangelista, ele toda hora estavam aqui tentando, insistindo. Isso não é amigável, né? Porque assim, o evangelho ele é escrito de uma forma amigável, mas eu imagino que tenha sido uma pressãozinha que colocaram sobre Jesus. Vai falar nada não? Você não é o Messias? O que você tem a dizer sobre isso? O que a lei tem a dizer sobre isso? E aí, a gente sabe que Jesus ele veio para trazer uma nova, não uma nova lei, mas uma nova perspectiva. Isso dela. Trazer uma nova consciência. E a gente sabe que o José fez, pai dele. José, o que José fez? José, ele também passou por uma coisa parecida. Porque ele teve a sua esposa, né, grávida, fora do casamento. E também teve que pensar no que... Não entregar. Também não apedrejar. Mesma atitude que Jesus toma anos depois, por uma atitude racional, não emotiva. Espírito Santo não trabalhou aqui. Com certeza trabalhou. Era o próprio. Isso aqui não é uma atitude espiritual. Aí é que tá. Agora, ponto negativo do extremo da razão. Isso aí que a gente viu. O que é o ponto positivo? Discernimento. Ponto negativo nós não podemos ser frios ao ponto de não agir com o coração. Ninguém é um robô, né, galera? Ninguém é um robô. Pelo amor de Deus. Lê aí, Melissa, pra gente, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Foi a câmera. A gente comentou sobre isso em alguns episódios atrás, ou no episódio passado, não lembro. O que seria isso aqui? Até para se aplicar a lei, a gente precisa parar e refletir. Tem que ponderar. Então, razão, para o que as pessoas pensam, talvez as pessoas tenham uma concepção errada da razão. A razão não é tu pegar a listinha da lei e simplesmente aplicar. Igual um robô. Não é, igual tu falou, não somos robôs. Não é um algoritmo.
Mas é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas têm medo dessa razão, têm medo do culto racional, quem é muito racional também tem medo do excesso de sentimento. São dois tem extremos. medo tem uma coisa muito bizarra, né? Porque até a razão ela tem que ser aperfeiçoada. Com certeza. A razão não é simplesmente a aplicabilidade de lei, porque tá aqui, ó, não nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, que a letra viria a ser a lei, não da aplicação da lei, mas foi mal, da reflexão sobre ela, né? É igual você falou de algoritmo. Hoje em dia a gente vê como que os aplicativos e tudo mais têm que se aperfeiçoado mais com a inteligência artificial. É verdade. O que é a inteligência artificial? É um conjunto de algoritmos, é um robô só que é diferente. Ele não simplesmente obedece a comandos, ele para refletir. Ele interage. O que ele para refletir? Por exemplo, você tem o seu Facebook e aí você obviamente interage mais com um tipo de publicação do que de outra. Esse algoritmo percebe o tipo de publicação que você gosta mais e coloca mais dela. Exatamente. Ele não simplesmente está colocando publicação, ele está pensando em quais colocar. Para você. Ele está refletindo. Qual que você vai consumir mais, no caso. Isso aí. E é engraçado, né? Umas pessoas muito racionais, às vezes, têm medo desse sentimentalismo, tem medo de um medo assim bizarro, uma fobia, até de confundir o que é sentimento, o que é espírito. E aí, muitas vezes isso impede da pessoa ter experiências com Deus por conta disso. Né? Acaba vivendo também de biografia, lendo muito livro. A pessoa ela acaba tendo também um contato com a ideia de Deus, não com Deus. Exatamente. Nossa, a ideia de Deus é muito legal, mas a pessoa não tem algo pessoal. Tem esse bloqueio. Que não escuta. Uma fé que não escuta o Espírito Santo. E uma fé que não escuta o Espírito Santo, que não escuta Deus, é uma ideologia. Né? É um caminho que não tá com Deus de fato, mas segue os preceitos. Tá seguindo ele direitinho. Mas tá com Deus? Não, né? É a mesma coisa. Aquilo que a gente falou na semana... Foi na semana passada? Sobre seguir os passos de Jesus, mas não ter ideia do que ele fez. Do que é, verdade. Né? Você só está seguindo Jesus como um replicador de ações boas, né? Só para ser uma pessoa boa e não como uma salvação, não como se ele fosse o Deus da sua vida. E aí agora vamos falar das emoções, que são as mais intensas e tal. As emoções que são mais confundidas com a presença do Espírito, diferente da razão. A razão é menos confundida. Mas vamos lá, emoção não é racional? Pode ser. Agora nós vamos aprender uma coisinha interessante. Aula de ciências básica, aquela aula de ciências do 6º ano. Quando você coloca a mão na panela quente, sem querer, sabe? Sem querer esbarrou na panela, tá quentíssima, você coloca a mão. O que você faz automaticamente? Você tira a mão, É uma atitude emotiva? É um susto. É um susto. O susto é uma atitude emotiva? Não. O que acontece ali? Quando você encosta a mão, naquele momento, as células nervosas do seu dedinho, né? Tem sinapses nervosas. Que são os impulsos nervosos. Não, os... Neurônios. Neurônios, Neurônios são células, né? São células. São células ou é um tecido? Tecido nervoso é o tecido é o conjunto todo. Os neurônios são células. Então tem células aqui nervosas, sim, certo? Tem. Na pontinha do dedo. Elas sentem a variação de temperatura do corpo. Sim. Na verdade, não são elas que sentem, né? É o tecido epitelial, né? A pele sente, não? Não. Elas recebem impulsos energéticos. Isso. Elas são as recebem esse impulso, por conta da variação de energia térmica. Certo? As sinapses recebem essa variação de energia. E aí, o que acontece? Antes da gente tirar a mão, elas enviam essa informação para o cérebro. Ela não... O nosso dedo não decide por si só. Isso é interessante. Tá quente. Mas ele não pensa o dedo, tá quente. Nossa, ele transfere essa informação para nossa cabeça. Tá queimando. O nosso cérebro, em milésimos de segundos, interpreta essa informação. Como que ele interpreta? Ele raciocina. Ele pensa, isso é prejudicial para aquele tecido. Vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. É necessário tirar a mão daí.
Só que isso é tão rápido que ele envia essa informação. É necessário tirar daí a mão. Ele envia isso de novo lá para aquelas sinapses da pontinha, certo? Para os neurônios da pontinha. E aí você tira a mão. Quando você toma um susto, é uma emoção? Não. É o seu corpo se preparando para correr. Para te proteger. Adrenalina lá em cima. Aí vamos mais a fundo. O que a gente entende por amor no ser humano em si. Tipo, amor de mãe, amor de um casal, amor por um filho. É hormônio também. É hormônio. É hormônio. Cara, aí a gente pensa, caramba. Então existe diferença entre razão. Por que uma mãe protege muito seu filho? Hormônio, cheiro. hormônio. Ela sente cheiros, ela envia informação pro cérebro, o cérebro interpreta. Por que um casal se apaixona? Mesma coisa. Envia informação pro cérebro, o cérebro interpreta. E acabou. Maravilha. Maravilha. Não existe emoção. Chegamos não, aí. Não, existe. Vamos lá, sim. É porque tem um lado do cérebro que é mais rápido, né? Que ele pega essas informações dos nossos sentidos, das nossas sensações. Isso. E enquanto o outro ele está trabalhando mais por si só, um trabalho mais lento, que aí viria a ser a parte racional. Só que cérebro é cérebro. Se você se você abrir e ver, um lado é igualzinho ao outro. E aí? Como é que fica essa situação? É interessante isso, gente. Emoções são racionais, de alguma forma. São físicas. Informação é informação hormonal, é informação elétrica, são impulsos elétricos. E aí o que acontece? Vamos ver aqui atitudes emotivas que deram ruim. Lê pra gente, Melissa, Gênesis. Atitudes emotivas que deram muito ruim. Gênesis? Quem é teu vizinho? Parece dono de bar, né? Um gatinho de Genésio. Não acredito. Não parece nome de dono de bar. Seu Gênesis? Parece. Gênesis, capítulo 4. Eu ia abrir. Gênesis 4, 5. Gênesis 4, 5. E depois vai o 8. Até o 8. Né? Acho que tá separado aqui. Isso. Tá. Mas, para Caim e para sua oferta, não atentou. Isso Deus, né? Deus não atentou para Caim. Ele está falando da oferta de Caim, o sacrifício tanto de Caim quanto de Abel. Isso. Né? Deus aceitou. Deus teve prazer na oferta de Abel. E mas de Caim. Fruta não gosto. E fruta podre, o resto. Era fruta podre, o resto não da era plantação. só fruta, era fruta podre. Era o resto da plantação. Caim avacalhou. Avacalhou mesmo. E aí? Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente. E aí decaiu-lhe o semblante. Decaiu-lhe o semblante. Descaiu-lhe. Feia essa palavra. E falou Caim com seu irmão Abel. E se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então, Caim irou-se e matou Abel. Uma atitude de emotiva. Sem raciocínio. Sem raciocínio, exatamente. E aí, agora uma atitude... Jesus sentiu emoções? Com certeza. Tem muito isso, né? Olha... Jesus, suou sangue, né? Cadê? Aí, ó. João 11. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Espírito com E minúsculo, não é Espírito Santo. É o espírito na alma, isso. Moveu-se muito aqui dentro. Sentiu. Afasta de mim esse cálice também é um outro exemplo de Jesus sentindo emoções. E aí é que tá. As emoções existem, elas também, assim como a razão tem seu ponto positivo, seu ponto negativo. Agora vamos falar do espírito. O que vem do espírito é racional ou é emocional? O espírito ele age só nas emoções, como muitas pessoas acham? Claro que não. Aquela ideia, uma ideia um pouco deturpada que as pessoas têm de unção. Que a unção ela se manifesta através de atitudes emotivas. Não, ou ela tem manifestações emotivas. Porque você pode ter uma emoção muito forte, um sentimentalista muito forte, você pode ver maravilhas, fazer maravilhas, sentir tudo aquilo, mas não é só isso. Não é só isso. Será que o Espírito Santo ele não trabalha no nosso racional também? É que nem aquela passagem em 1 Coríntios 13, né?
que você pode ser como o sino que tine. Aham. Mas se não tiver amor, você pode Não, balançar e outra coisa, que é uma maravilha. assim, o espírito ele não age só no emocional, que é o mais óbvio. Aí é que tá na nossa a grande coisa tá na nossa capacidade de sentir o espírito, na nossa capacidade de percebê-lo em tudo. Por exemplo, o homem foi à Lua lá na década de 60, certo? Uma quantidade absurda de cientistas trabalhou para que aquilo pudesse ser feito. É uma conquista para a humanidade, uma conquista de exploração e tudo mais. Essas grandes ideias, assim, não são fruto do espírito também? Será que não são o espírito agindo na nossa mente? Grandes ideias, por exemplo? Acho que sim, né? O que você acha disso? Fala, o que você acha mesmo? Grandes ideias. As pessoas não conseguem ver a beleza espiritual nisso. Deus quer que a humanidade vá pra frente, evolua. Não estamos mais na idade da pedra. E ideias que também, sei lá, imagina o cara que inventou a cadeira de rodas. De verdade. Ou pessoas que trazem invenções maravilhosas, assim, em prol do próximo. Essas ideias, aquilo que a gente pensa que é só o racional, médicos, Deus trabalhando na cabeça. Isso não é também o agir do Espírito Santo na nossa vida, na vida ou na vida das pessoas, né? Será que é só realmente o choro ou as emoções, ou será que Deus ele pode também trabalhar na nossa vida de uma outra forma? Com certeza. Porque senão a gente vai estar limitando o Espírito Santo a um setor só do cérebro. O Espírito Santo está daqui para cá. E aí é que tá. Do emocional e do racional, onde está mais o espírito? Ele está sobre. Ele está sobre tudo. Aí é que tá. Ele permeia tudo, O espírito ele é acima da razão, acima da emoção. Exatamente. Ele é o mestre do discernimento. 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 8, aquele texto que a gente lê em casamento. 1 Coríntios 13, aí, ó. Aí, ó, o texto que a gente lê em casamento. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Eu achei engraçado, ou interessante, na verdade, quando o apóstolo fala que o amor não busca os seus interesses. Às vezes, pelas nossas emoções, a gente quer o nosso bem-estar, né? Que a gente busca, conforto. Que é o conforto, que é a felicidade, isso. Né? Às vezes a gente tá triste e tudo mais, mas que é uma coisa que nos preencha de uma forma prazerosa. Nosso dá o prazer, sim, certo? Certo. E quando Deus faz coisas que não são nossa vontade? Sim. De outra forma. E aí, quando ele incomoda. Quando ele confronta esse seu sentimento. E aí, é Espírito Santo ou é... Não, aí não é Espírito Santo. Capeta. Aí, isso aí as pessoas não conseguem ainda lidar, né, com... A gente tá aprendendo. A se confrontar. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão e havendo ciência desaparecerá. Ou seja, o emotivo e o racional, tudo isso vai acabar. O amor nunca falha, isso é interessante. O amor nunca falha. E aí Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Detalhe que você falou, que o Espírito também move nossa parte racional, mas move nossas emoções. A gente não tá negando isso. Não, olha aqui, forma. De novo, o fruto do Espírito é amor. Gozo é alegria. Paz, longanimidade, que é paciência. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aquilo que Jesus teve na hora de escrever na areia lá, na hora de ver se ia apedrejar ou não a mulher. Racional, na razão também. Longanimidade e temperança são grandes artefatos, não, mas consequências do nosso raciocínio lógico, né, da nossa capacidade de refletir. É verdade. Não é verdade? Se você não reflete, você não tem temperança. Tem que ter uma trava. Longanimidade também não.
Domínio próprio. Domínio próprio. É. E aí, como a gente vê, o que é o espírito, o amor, né, que a gente leu aqui. O amor é algo que vem do espírito, ele não vem nem da razão, nem da emoção. Lógico, E é nisso gente. que o espírito se pauta, certo? E esse sentimento de amor que a gente está falando não é o sentimento humano, claro. É o amor de Deus. Exatamente. É o E ágape. é interessante, né? Então, o espírito, ele trabalha tanto com as nossas razões, nossas atitudes racionais, quanto nas nossas emoções. Às vezes, aqui na igreja eu choro, gente. Eu sou muito assim. É sério, parece esquizofrenia. Mas às vezes, quando eles falam comigo, eu ouço assim e começo a rir do nada. Eu fico com medo, às vezes, da pessoa que tá pregando pensar que é um deboche. Mas não. Sou eu rindo porque caraca, Deus, não é fácil. Caramba, hein? É isso? É isso aí mesmo. É isso. Eu fico sozinho em casa rindo aí. É isso aí mesmo? Caraca, faz sentido. Olha, É engraçado. É engraçado. Isso. E continuando o 1 Coríntios 13, no versículo 9 fala... lá no versículo 8 ele fala que o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. E aí no versículo 9 ele fala, porque em parte conhecemos o lado da razão, e em parte profetizamos o lado da emoção. Olha que interessante isso. Em parte, aí dá um resumo de tudo isso que a gente falou. Em parte é o racional. Em parte, metade do cérebro e a outra metade. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Seja racional, seja emotivo. É verdade. O espírito não é só isso aqui. Exatamente. Não é só o nosso racional, nosso estudo bíblico, e também não é só o nosso emocional, o nosso falar em línguas, isso. ou o nosso profetizar. Se não é só espírito uma pessoa não é vazia. só. Senão é uma pessoa cheia de sentimentos, mas vazia do Espírito Santo. Isso. Né? O espírito é acima dessas duas vertentes da humanidade. Ele é o que é perfeito. Ele é o mestre e quando do vier o que é amei perfeito, essa frase, eu vou guardar pra vida. O que é em parte será aniquilado. Legal isso, né? O que é em parte será aniquilado. Permeia, ou seja, não serve pra nada. Permeia toda a nossa existência. Ele vai além do sentimento. Porque o sentimento aqui dentro da igreja é fácil. Todo bota um louvor bonito, um louvor bacana, todo mundo chora. Acontece. Mas... Isso é uma responsabilidade, isso. Né? Se um dia a gente separar só pra falar de louvor, né? Daria muito assunto. Pano pra manga. Porque eu tenho visto até em vídeos na internet, o pessoal se preocupa muito com isso. Esse louvor aqui, ele tem uma unção. Gente, quem tem unção é o Espírito. E ele vai habitar onde ele quiser. Certo? E é fácil a pessoa fazer alguém chorar, se emocionar. Verdade. Mas o Espírito Santo tá além disso. O Espírito Santo, ele permeia toda a nossa vida. Então, quando a pessoa vai lá pra fora e não muda as atitudes, do que adianta ela ter chorado aqui, porque você fez ela se emocionar? É a vida inteira. É a vida inteira. A unção, ela é diária. Ela é diária, O que é ser ungido? Unção, você tem unção se você é ungido. Uhum. Ser ungido é ser separado. É o mesmo que santo. Certo? Exatamente. Ou estou errado? Não. É o separado, Deus não é? Separou, escolheu alguma ungidos. E ser separado, a gente não é separado só na 1h30 de culto. Então a gente não é ungido só em 1h30 de culto, é na nossa vida inteira. E aí, para terminar, continuando o capítulo 13 de Coríntios, no versículo 13 ele diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Fé, esperança, amor, frutos do Espírito. O Espírito está acima da razão, o Espírito está acima da emoção. O Espírito preenche tudo, equilibra tudo, certo? E ele está onde ele quer. Ou seja, tudo. Se não tiver Espírito, não tem existência, ou estou errado, né? O cara criou o universo a partir dele. É muita ironia, né? O mesmo Espírito que habita em tudo, ele está aqui dentro. Eu acho isso... Não cabe. É incrível isso. Cabe a nós exercitar cada dia mais o nosso relacionamento com Deus para a gente sentir. Exatamente.
Exatamente. E não depender de música, ou de uma oração forte, ou de um culto que foi é tremendo, poderoso. Não. Sentir o Espírito no seu dia a dia. É o mais Nas importante, é a suas mudança ideias, de vida. na sua vida, naquilo que vem à sua cabeça, no seu riso mais singelo, ou no seu choro mais quieto, mais intrínseco, né? É o Espírito Santo agindo na sua vida. Amém? Amém. Então, vamos orar? Olha. Vamos orar. Pai eterno, te agradecemos por esse momento de estarmos em comunhão contigo, com os nossos amigos, os nossos irmãos, Pai. Muito obrigado por esse momento também de aprendizado que o Senhor nos ensina através da Tua Bíblia, da Tua Palavra, da mensagem que o Senhor deixou para a gente através da Sua misericórdia. Somos muito gratos por essa misericórdia e por ela se renovar diariamente. E porque o Senhor nos ajude a cada dia mais a conseguir sentir o Teu Espírito, além das nossas razões, além das nossas emoções, para que a gente sinta aquilo que é perfeito, aquilo que é completo, não o que é em parte. Para que a gente não seja só uma metade ou outra metade, mas que a gente sinta a plenitude do Teu amor nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Então, pessoal, esse episódio fica por aqui. Você pode acompanhar os outros episódios aí na playlist Avivados aqui no canal. E até semana que vem. Não se esqueça de deixar o like aqui. Não deixa de deixar, muito bom. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal para ser avisado toda vez que sair vídeo novo, tá? Um grande abraço. Forte abraço. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.